Paz do Senhor, meus pastores, amigos, companheiros, em nome de Jesus. Glória a Deus. Felizes estamos nós por recebermos tanta bênção da parte de Deus, através dos pastores que já ministraram. Feliz por estar aqui também servindo ao Senhor, sempre ao lado do nosso pastor, e agradecemos pela oportunidade que nos é dada nesta manhã, pastor Davi, também pelo convite. Glória a Deus por estarmos contribuindo, irmãos, nesta festividade, e me perdoe por não conseguir pregar em espanhol, e aquilo que os irmãos hispanos não conseguirem entender, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar, traduzindo para que os irmãos recebam a palavra de Deus. Glória a Jesus. Fiquei preocupado em receber o presente antes, meu pastor. Vou orar a Deus para que eu não precise devolver ele. Glória a Jesus. Aproveitando que estamos sobre os nossos pés, capítulo 14 de Lucas. Glória a Deus, quando recebi a intimação do pastor Davi, me veio algumas preocupações a respeito do tempo da missão, os tempos de la misión. E o Senhor me levou a esse texto. E à medida que o Senhor foi ministrando ao meu coração, a gente foi escrevendo alguns textos da palavra de Deus para chegarmos ao ponto onde o Espírito Santo me levou. Capítulo 14, verso 15 do Evangelho de Lucas, diz assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem... Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, e disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse, casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse-lhe ao seu servo, sai depressa, pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, por estar de pé, podeis tomar do vosso assento, dando glória a Deus, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, quando nós viemos à nossa igreja sede, nós lembramos muito dos anos que passamos na Polícia Militar, onde uma vez por ano, ao menos, nós precisávamos retornar ao quartel, ao batalhão geral, e ali passar uma semana fazendo as reciclagens, né, trazendo as aprendizagens inovadas que havia, e ali nós éramos fortalecidos para nós continuarmos a missão, né? Então, quando nós chegamos aqui também, na nossa igreja sede, está junto ao nosso pastor aqui fisicamente,
nós fomos e somos renovados, irmãos, como um soldado que vem ao quartel-geral para receber mais renovo da parte de Deus. Então, assim nós nos sentimos, pastor, renovados. Glória a Deus. Seria muito melhor 100% ouvir o senhor aqui. E o Senhor me levou a esse sentimento, nesse tema missionário e o texto que o Senhor traz ao meu coração. Mas uma pergunta houve ao meu coração, quando estava orando, preparando: por que nós estamos falhando no tempo? Por que nós estamos tão apreensivos com a falta de obreiros, né, no ministério, no geral, para que se faça a obra do Senhor? E o Senhor foi me instruindo, eu fui escrevendo algumas coisas. O interesse do Senhor Jesus, quando Ele chama os discípulos, era justamente essa preparação. E como nós estamos falando de ministério, estamos falando dessa preparação daqueles que o Senhor chama. E o Senhor me levou a alguns textos da palavra do Senhor, e quando o apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, verso 9, ele já ministra, e isso vai trazer uma lembrança dos dias que nós fomos chamados, para nós dar um reset na nossa vida, no nosso chamado, um despertar, para que nós venhamos entender que nós fomos chamados. E muitos de nós, infelizmente, chegamos a um determinado ponto do nosso ministério que as batalhas, as lutas, os desafios, parece que nos faz esquecer que nós fomos chamados. E o apóstolo Pedro, ele traz uma lembrança, dizendo assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou. Olha só. E ele coloca aqui esse chamamento, lembrando dos dias que nós não servíamos a Deus. Eu ouvi aqui o pastor Daniel pregar ontem, e ele disse que não consegue entender quando nós falamos de onde Deus nos tirou. Ele não conseguia entender. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós já nascemos determinados para a morte. Nós já nascemos no pecado, né? A nossa mãe já nos concebeu em pecado. Então, nascemos nessa treva, debaixo dessa treva. E o apóstolo Pedro está dizendo, né? Das grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo disse que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, foi um chamamento que houve na nossa vida. O Senhor nos chamou. E nesse chamamento, irmãos, ele começa agora a exercer a chamada para esse ministério, para esse degrau a mais. E quando nós vemos em João, no capítulo 15, verso 16, mesma coisa João disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Ou seja, irmãos, nós fomos chamados por uma missão. E para que essa missão seja realizada, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que houve um chamado. Para nós entendermos que há um tempo específico para cada um de nós, seja aqui nos Estados Unidos, seja nós na Europa. Faz 2 meses que cheguei na Alemanha. Para nós entendermos que há um processo de tempo determinado para o nosso Deus, nós precisamos entender que houve um chamado. E nós precisamos, a cada dia, fazer valer que a nossa vida, irmãos,
Ela não é para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós determinamos, para aquilo que nós projetamos. A nossa vida diante de Deus agora é, Senhor, para o que o Senhor quer e aonde o Senhor quer. Qual é, Senhor, a determinação do Senhor? Aonde o Senhor quer me usar? De que forma o Senhor quer me usar? Qual é a dinâmica que o Senhor quer me usar? E muitas das vezes nós projetamos. Aí Salomão disse assim, do homem são os projetos. Mas é de Deus que vem a resposta. É de Deus que vem a definição para nós entendermos que há esse chamado. Então eu dividi aqui, irmãos, em 3 partes, o comissionamento. Né? Debaixo desse, eu não sei se tem algum soldado militar aqui que ainda exerce, mas para nós entendermos que há um processo, um tempo, para nós cumprirmos diante de Deus, nós precisamos entender que há um comissionamento. Houve um chamado da parte de Deus, houve um alistamento para nós realizarmos a nossa missão. Então precisamos entender o nosso chamado e preparo. Quando Deus manda nós aqui para uma escola bíblica dessa, Deus está nos preparando. Deus está nos ensinando, mas eu já tenho 20 anos de ministério, 30 anos de ministério, 2 anos de ministério, glória a Deus. Deus nos trouxe aqui para esse ajuntamento de servos, de discípulos, para nós sairmos daqui, em nome de Jesus, entendendo que há uma missão a cumprir, uma obra determinada a cumprir. Então esse alistamento chegou na nossa vida. Entendemos isso. Para nós continuarmos a nossa missão, precisamos entender esse alistamento, esse chamamento que houve na nossa vida. Então, em Marcos, no capítulo 3, no verso 13 ao 15, eu pedi aqui para o pastor Glauber me ajudar lendo alguns versículos, para nós irmos avançando, irmãos. No capítulo 3, verso 13 ao 15, o Senhor começa o comissionamento dos seus discípulos. Depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria. E vieram a ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem autoridade de expulsar os demônios. Glória a Deus. Aqui Jesus começa, irmãos, a dimensão do chamamento dos seus. Então ele chamou quem ele quis. Então nós vamos entender agora que o chamamento, irmãos, não dependeu de nós, dos senhores, da minha vida. Esse chamamento não dependeu de nós. Esse chamamento começou, irmãos, esse projeto começou em primeiro lugar da parte do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Vamos ser sinceros, você se olha no espelho, como o pastor já disse, né? Você se olha no espelho e você diz assim, mas como pode? Como o Senhor me escolheu? Como pode eu estou nessa nação, eu estou nesse país, eu estou nesse estado? Quando a gente começa a lembrar da onde nós saímos, da cidade onde nós vivíamos, da infância que nós tivemos, você se olha e você fala, meu Deus, se eu não estivesse nesse caminho tão glorioso, o que seria de mim? E o Senhor chama os seus discípulos, ele está dizendo assim, olha, e chamou os que ele mesmo quis, o que ele queria. Ele chamou, ele determinou, ele chamou pelo nome. Agora, aquilo, irmãos, que depende do Senhor, o milagre vai acontecer sempre, em todo tempo. Mas aquilo que depender de mim, da sua vida, meu irmão, dê o passo, dê o sim para Deus. Deu sim para Deus, porque ele tem um chamado. Agora também, e vieram a ele. Então os discípulos atendeu o chamado, e atender o chamado é o eis-me aqui. Atender o chamado é o eis-me aqui de Isaías. Atender o chamado é nós tomarmos uma decisão, e não no nosso tempo, no tempo do chamado. E nós precisamos entender que, diante do chamado, Deus quer operar milagres. Ele chamou para si, vieram, nomeou para que tivessem poder para curar os enfermos. Ou seja, há um processo aqui, chamamento, vem. Eu vou. Agora sim, eu vou fazer uma obra na sua vida, especificamente. Quando
era pequeno e o meu pai muito católico, a minha avó muito católica, ela dizia assim, olha, esse menino você tem que levar ele rápido para a igreja. Quem sabe esse menino aí não vai poder ser um grande homem aí no catolicismo. E meu pai levava, né, naquela ilusão da avó. Né? Então ela, mais ou menos ali, predestinou na mente dela que ela teria alguém dentro dos poderes lá no catolicismo. E quando eu aceitei a Jesus, ela foi a maior opositora da minha vida. Todas as palavras que eu abençoava você como vó, eu retiro todas elas. Porque você negou aquilo que eu queria para a sua vida. Você negou aquilo que eu sempre disse para o seu pai. Olha aí, Toninho. O Senhor nos deu poder para reverter, irmãos, todo o quadro de maldição sobre a nossa vida. Não vale encantamento. Quantos ministros de Deus, quantas famílias de Deus que retroagiram, porque deram ouvidos a essas palavras de maldição. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor nos deu poder para nós termos autoridade sobre as trevas que batalham contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso ministério, em nome de Jesus. Ele já deu poder. Ele chamou, você obedeceu, o Senhor obedeceu, e agora Ele nos deu poder para vencer as batalhas do inimigo, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, por favor? Esse comissionamento, no item 2, agora, irmãos, tem um processo de aprendizagem. Primeiro nós sentamos, primeiro nós aceitamos a Jesus, primeiro nós aprendemos ali a escola dominical, os cultos de ensino, e agora tem um comissionamento agora diante do exercício de aprendizagem. Da mesma forma aconteceu com os discípulos. O início da chamada, no capítulo 6 de Marcos, versos 7, 8 e 9, tem o princípio aí do chamamento. E chamou a si os 12, e começou a enviá-los a 2 e 2, e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. Glória a Deus. Agora começou a aprendizagem. No quartel também é assim, irmãos. Você passa 6 meses aprendendo as leis, aprendendo as modalidades, aonde você vai agir, como que você vai agir, e depois você passa mais 6 meses, agora temporariamente, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, você veste a farda. Só que a arma que você usa é emprestada, não é sua, não é carga sua, você só pode usar para aquele determinado trabalho. Tem aprendizagem. Tem um momento agora de começar a exercer aquilo que estamos aprendendo. E Jesus revela isso na nossa vida. Eu estou introduzindo tudo isso, irmãos, para nós entendermos que muitas das vezes não estamos conseguindo cumprir esse tempo da chamada, porque nós nos esquecemos. Fomos preparados já, mas nós nos esquecemos. Como um soldado antigo que descansa. Não, isso aí não tem problema não. Tiroteio comendo solto lá, não tem problema não precisa usar colete, não precisa de nada. Né? Quem já foi militar sabe que tem esse tipo de antigos. Né? Mas nós precisamos tomar muito cuidado para não nos tornarmos esses antigos também, dizendo, não tem problema não, isso aí, vai lá, o pastor falou, a gente dá um jeitinho aqui, estamos longe. Né? Precisamos tomar cuidado com isso. E o que o Senhor Jesus está querendo dizer assim, olha, eu vou começar a enviar vocês para vocês enfrentarem já alguns desafios. E Ele chama esses 12 e envia. E aí no verso 8, ele diz assim, vocês não vão levar nada agora. Não pode levar nada. João vai revelar isso, que depois, quando ele envia agora os discípulos, aí João fala, agora sim, agora vocês podem levar o alforje. Agora vocês vão mesmo vestidos, vocês vão completos. Mas o princípio da aprendizagem, primeiro você vai. Aleluia. É tão maravilhoso, irmãos. É tão maravilhoso nós estarmos debaixo de autoridade. É tão maravilhoso nós recebermos a orientação da parte de Deus através da vida do nosso pastor. É tão maravilhoso isso.
E a palavra que precisa ser resumida no nosso coração, no chamado de Deus é: segundo a palavra do Senhor, meu pastor, tudo já deu certo. Não, meu amigo, eu já orei, já apresentei, vamos embora. Algumas vezes a gente, eu vou generalizar, né, pra gente. Não, eu vou pensar, né? Tem aqueles, né? Vou pensar, viu, pastor? Vou orar. Já tem o chamamento. Quando Jesus está mandando, irmãos, quando Jesus está preparando, Ele está dizendo: vai. Agora você não vai levar nada. Por quê? Aprendizagem. Você vai ver os desafios. Lembra o que aconteceu com os apóstolos? Quando o Senhor mandou os apóstolos? Vamos ler? Em nome de Jesus, para nós entendermos aqui, caminharmos a missão dos 70, Lucas 10. Tem ali uma revelação dessa parte, né? Essa seriedade e compromisso do Senhor Jesus com aqueles que Ele chama, irmãos. Tem um compromisso. Mesmo que muitas das vezes nós estamos caminhando, fazendo a obra, empolgados, tem um compromisso da parte de Deus junto conosco. E é aqui que o Senhor quer nos levar. Capítulo 10, verso 1 ao 5. Depois disso, designou o Senhor outros 70, e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja com esta casa. Glória a Deus. Então agora tem aprendizagem. Vão e façam dessa forma. Pregue a palavra. Fale do meu nome. Aleluia. Entre nas casas. Olha o Família Cristã, né? Entre nas casas. E a primeira coisa que você diga é: paz seja convosco. Eu vendo aqui a peça teatral de ontem, naquele sonho, Deus tem compromisso conosco, irmãos. E quando estava na cidade de Mantova para fazer os documentos, uma das primeiras famílias que Deus nos fez ali alcançar estavam parados na fé e fomos lá visitar. O pastor Francis lembra do diácono José. Nós fomos visitar um diácono. E, pastor, vamos lá visitar e tudo mais, né? Um diácono da igreja, a esposa dele está meio fraca na fé. Vamos lá. E quando eu entrei na casa, eu tenho um particular costume, quando eu entro pela primeira vez numa casa, eu digo, né? Paz seja nessa casa. Né? E naquele dia que eu entrei naquela casa pela primeira vez, eu disse: paz seja nessa casa. A irmã começa a chorar. A irmã que estava fora, longe do evangelho. A irmã começa a chorar. E eu disse: meu Deus, o que eu falei aqui que agredi a irmã, né? Ela começa a chorar e soluçar, e diz para o diácono José, né? O senhor não falou que ele viria. O diácono José só falou pro esposo que a gente ia visitar. E falou o senhor não falou para mim que ele viria. Falou para o esposo: você não disse que vinha aqui um pastor? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E ela disse: essa noite eu tive um sonho que entrava um homem na minha casa. Um homem de branco na minha casa. E ele dizia as mesmas palavras: paz seja nessa casa. Pastor, eu não sei o que o senhor veio fazer aqui, nem falar aqui, mas eu quero dizer, eu quero voltar para o Senhor Jesus Cristo, que eu estava longe do evangelho. Irmãos, quando o Senhor está nos preparando, Ele disse: vá e faça a missão que você foi comissionado a fazer. E aí vem a parte de nós entendemos que nesse momento da aprendizagem tem a hora do retorno. E aí entra a responsabilidade daquele que chamou, daquele que determinou, daquele que disse vai. Os discípulos agora voltam. E aqui tem o resultado, no verso 17 ao 20. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes ele: eu vi a Satanás como o raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses homens agora voltam com alegria, dizendo: Senhor, no teu nome nós oramos, os enfermos foram curados, os cativos oprimidos foram libertos, Senhor, no teu nome nós fomos lá, Senhor. Aleluia. Jesus disse assim: eu vi que havia um projeto para impedir, há um projeto para impedir. E muitas das vezes nós não vemos. Sentimos, sabemos, temos o conhecimento, mas agora aquele que enviou, que é responsável e que cuida deste chamado e faz com que as portas se abram, ele agora retorna dizendo assim: olha, eu vi quando eu enviei vocês. Satanás como um relâmpago, como um raio, querendo matar vocês. Não era só impedir, era matar, impedir. Mas eu o livrei, meu irmão. Aquele que o Senhor chama, aquele que o Senhor envia, Ele também responsabiliza, irmãos, para guardar, para livrar, para proteger, em nome de Jesus. Nós estamos fazendo uma grande obra, e o dono dessa grandiosa obra é o nosso comandante. Ele está na direção, Ele está na frente. Ele se preocupa, Ele prova que é conosco. Louvado seja o nome do Senhor, Ele prova que é conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Assim como Jesus foi posto à prova e não negou sua convicção, nós muitas das vezes seremos colocados na fornalha e precisamos nos manter firmes na posição de servos de Deus. Pode ser colocado na fornalha, não tem problema. Em todo tempo o quarto homem estará conosco, em nome de Jesus. Em todo tempo ele estará conosco. E aí vem agora, irmãos, o alcance dos necessitados. E por isso que o Senhor me levou a esse tema da grande ceia. Nós falamos de mesa, nós falamos agora de um projeto onde, nesse capítulo 14, o Senhor Jesus, Ele entra naquela casa, e os irmãos se lembram desde o verso 1 aí, no capítulo 14 de Lucas. E aconteceu num sábado que, estando Ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando, e eis ali diante dele um certo homem hidrópico, um homem enfermo, num sábado. Jesus é convidado, Jesus está sentado à mesa, os fariseus provando Jesus ali, provando para saber o que ele faria com aquele homem enfermo agora. Muitas das vezes nós, como missionários, como pastores, somos postos à prova. Mas maior é aquele que está conosco, irmãos, do que aqueles que querem provar negativamente o nosso chamado, expondo, querendo fazer com que você pare, querendo fazer com que você retroceda. E esse momento que Jesus encontra aquele homem ali, enfermo, ele tem agora uma missão a cumprir e mostrar para aqueles fariseus que ele é o dono do projeto, ele é o dono de toda a obra. Então ele vem e cura. Então ele vem e manifesta o poder dele. Mesmo com aquela oposição que havia se levantado, ele vem e opera o milagre. E a continuação do texto nos faz entender que, no próprio capítulo 14, no verso 5, ele disse: qual será de vós o que caindo-lhe num poço, num dia de sábado, o jumento ou o boi, e não tire logo? E nada lhe podia replicar sobre isso. Ou seja, irmãos, quando nós entendemos que a missão que estamos fazendo não é no nome de João, não é no nome de Maria, não é em nenhum outro nome, senão o nome que está acima de todo nome: Jesus, 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 Jesus. Este nome é poder. Entramos e recebemos esse chamado, irmãos. Entramos nessa embarcação sem saber que haveria tempestade no meio do caminho, como os discípulos. Aceitamos esse chamado não sabendo das tempestades que haveria, mas nós aceitamos. Com um custo de tempo, sim. Levei 2 anos para dizer o sim para a obra missionária. Porque achava que as finanças, achava que a vida do cotidiano, na vida que eu vivia, estava tudo muito bem.
Estava tudo muito bom. À medida que vinha algumas intimações do ministério, eu dizia, não, vamos ver amanhã, vamos... Não, pastor, vamos ver mês que vem. Não, vamos embora, meu amigo, vamos embora. Não, vamos ver. Protelando. Né? E nós entendemos que há um chamado da parte de Deus para a nossa vida. E ali o Senhor Jesus Cristo começa, irmãos, a descortinar aquilo que o missionário precisa entender da sua vida. E no capítulo 14, no verso 7 em diante, ele faz agora essa transmissão de sentimento. O Senhor preparando aqui essa transmissão de sentimento. Quando Jesus senta à mesa, quando Jesus está à mesa e começa a preparar, ele está fazendo a transmissão de sentimento. Olha, dizendo assim, olha, Fábio, quando você foi enviado, olha, o Mário Ortega, quando o senhor for enviado, agora vocês vão entender que é dessa forma. E é nessa forma que nós seremos a diferença, porque os fariseus fazem isso. Os fariseus, eles fazem algo para se aparecer. Os fariseus fazem as coisas para que eles sejam reconhecidos. Mas aqueles que eu envio vai ser diferente. E Jesus passa, através dessa parábola, do versículo 7 até o verso 14, ele passa aqui, irmãos, ministrando isso. Por quê? Tinha os principais dos fariseus, havia ali uma refeição, estavam observando, tinha um personagem diferente na mesa, Jesus opera o milagre, Jesus agora percebe que os convidados daquela festa, as pessoas que estavam naquela festa, necessitavam de ser ali reconhecidos, e Jesus fala assim, não, peraí, eles necessitam ser reconhecidos, mas eu quero dizer para vocês, que quando vocês fizerem alguma coisa, não façam para vocês serem reconhecidos. Por quê? Os convidados daquela festa eram só os magnatas. O convidado da festa era só as pessoas poderosas, vamos dizer assim. E Jesus começa a dizer assim, não faça para eles não. Quando você fizer uma festa, você faça para aqueles que não têm como recompensá-los. Quando você chegar num assento, numa festa, você senta no último lugar, porque talvez o dono da festa tenha alguém que vai colocar na frente. Então você senta lá no último lugar. Aí a gente faz uma referência dizendo assim, os exaltados são humilhados. Mas os humildes, e o missionário precisa entender que no tempo do seu chamado, a humildade, ela vai, irmãos, na frente, ela precede essa honra. A humildade precede a honra que vem. Porque quando nós não vamos no nosso nome, não apareça o nosso nome, não apareça a nossa imagem, a nossa foto. Nosso pastor ensina isso para nós. Mas apareça o nome de Jesus. O nome do Senhor, o nome poderoso do Senhor. Estou avançando aqui, irmãos, para que a gente consiga aplicar essa forma de visão na temática que nós temos. E no verso 15, irmãos, e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado o que comer o pão do reino de Deus. Ou seja, nós fomos enviados agora, irmãos, para determinar que aqueles amigos para sempre, friends forever, seja o amigo para sempre, a eternidade. Alguém me pergunta assim, mas pastor, amigos para sempre, quer dizer que é até que a morte, né, nos separe, né, Deus chame um irmão, outro, ou me chame? Falei, não, o amigos para sempre é porque daqui em diante, aquele que nós ganhamos para Jesus, nós vamos para a eternidade junto com Ele. Esse é o fator do amigos para sempre. Esse é o sentimento do amigos para sempre. O reino de Deus, irmãos, nos espera. E nós precisamos entender que bem-aventurado é aquele que comer o pão do reino de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está falando da salvação. E para nós exercermos isso, porém, ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Só que os que haviam sido convidados eram aqueles que podiam negar, que não tinham necessidade de estar naquela festa. A honra para eles era só ser convidados.
Fui convidado, maravilha, vou negar. Porque eram pessoas de uma classe diferenciada. Então eles começam agora a se excusar. Cada um, no seu maior absurdo, começam a negar, sem ao menos entender que aquilo já era tão lógico, né? Então eles começaram a excusar-se, dizendo, comprei um campo e preciso vê-lo. Quem vai comprar um campo e depois ver, né, irmãos? A próxima... E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Quem compraria 5 juntas de bois? Para depois experimentar. Desculpas. E eu coloquei na mensagem, desculpas esfarrapadas, né? Ou seja, não valia. E o último, e outro disse, casei, portanto não posso ir, priorizando as coisas do seu interesse. Marcou o seu casamento no dia da festa que havia sido convidados, ou seja, não me importa isso. E por último, irmãos, e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Aqui entra aquele missionário que foi chamado, preparado, se preparou no processo de aprendizagem com o Senhor, e agora ele entra como um servo, num tempo que Deus está contando com a nossa vida. Esse Senhor agora manda a nossa vida para fazer a obra missionária, e disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, ou seja, o Senhor mandou. Neste tempo, nós estamos lutando e fazendo, é neste tempo. Agora nós precisamos, irmãos, entender que não há tempo de nós nos excusar. Não há tempo de nós dizermos, não dá, pastor, não vai dar, pastor, olha, dessa vez não vai dar. Tomara, irmãos, que essa mensagem, essa escola bíblica chegue ao coração dos nossos obreiros. Chega ao coração dos nossos irmãos que estão na congregação em nome de Jesus. Ah, não, pastor, não vai dar. É culto de ensino, pastor, não tem como ir. Ah, pastor, mas é culto de oração também, não tem como ir, pastor. Olha, está difícil. Ah, pastor, olha, domingo de manhã, mas o culto é muito cedo, pastor, não dá. Tomara que chegue, irmãos, no coração daqueles que estão se excusando, mesmo nas nossas igrejas, mesmo diante de nós. Não, pastor, não vai dar. Eu vou orar, pastor. E o resultado da oração é, pastor, não vai dar para cumprir. Eu tenho outras coisas para fazer. Mas que nós venhamos entrar, irmãos, nessa posição desse servo que saiu a buscar aqueles que estavam distantes. Mas agora não era mais os ricos, agora não era mais aqueles que têm condição de dizer assim, não, eu não quero ir. É igreja? Eu não vou. É festa? Não, eu também não vou não. É um povo muito simples para mim, sabe? É um povo muito... Não, o linguajar ali é muito simples para mim. O meu nível é diferente. E agora o Senhor vem, como nós estamos vendo resultados aqui, né? Do vídeo que foi mostrado para nós. Pessoas aleijadas. Pessoas totalmente dominadas pelo pecado, pela maldade, pelas drogas. E aqui vem, irmãos, o sentimento do nosso coração, quando aquele servo volta, falando ao dono da casa, dizendo, olha, eu já fui... Fiz a missão, mas eu quero saber com o senhor o que o senhor acha. E agora ele vem dizendo assim, olha, eu quero dizer para você que você precisa voltar a fazer. E aquele servo disse, Senhor, eu vou sair pelos caminhos, eu vou sair pelos atalhos, eu vou forçar todos aqueles a entrar pela minha casa, e até que a casa se encha, louvado seja o nome de Jesus, eu vou fazer. E talvez você está dizendo assim, mas é o tempo, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que quando nós nos preocupamos com o tempo, ou antes ou depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 7, diz assim, olha, não vos compete saber o tempo nem a hora, que há de vir o seu Senhor.
Mas cumpra esse tempo, porque o tempo é agora. Quando o pastor Davi me enviou, eu fiquei preocupado, né? Qual é a visão, né, desse tema? É o tempo de agora? É o tempo depois? Ou é o tempo que nós perdemos? E nós precisamos entender que o tempo é agora, e agora é chegada a hora, irmãos. Nós muitas das vezes desenhamos esse tempo, nós muitas das vezes pensamos que o tempo sou eu que vou determinar. Quando chegou o convite para nós atendermos a missão, há 15 anos atrás, poucos dias depois eu fui pregar num congresso de jovens e um jovem se levantou e disse assim: como prova que sou eu que estou enviando você para a missão, eu vou salvar aquele que você mais ora por ele. Eu falei, amém, era o meu pai. Eu prestes ali ir para a missão, meu pai ainda não era crente, nunca tinha entrado numa igreja. E eu falei, é o meu pai, eu recebi a profecia, mas era em outra região, era outra igreja. Falei, bom, foi Deus mesmo, porque eu não falei nada de missão aqui, Deus levantou um profeta lá. E eu fiquei esperando esse tempo, irmãos. Quando o ministério dizia, o pastor Joel, ou o nosso pastor presidente lá em São Paulo, meu amigo, você vai quando? Eu tenho umas coisinhas para fazer, pastor. É que eu estava esperando o tempo da salvação do meu pai. Eu dizia, se Deus prometeu, ele vai salvar o meu pai. Quando ele salvar o meu pai, eu vou para a missão. Era o tempo que eu havia determinado, pastor Fábio. Só que o Senhor já estava desenhando o tempo dele de uma forma brilhante, como o Senhor faz. E foi quando eu disse, Senhor, eu não sei qual é o tempo que o Senhor vai salvar o meu pai, então vou dizer o sim logo, porque as coisas não tem como mais esperar. E eu disse o sim, eu vou para a missão, pedi baixa, larguei tudo e disse o sim. Foi marcado o culto de despedida na igreja sede do setor onde nós servimos, e tinha muita gente, tinha 500 pessoas mais ou menos. E aí foi quando o pastor começou a pregar. Meu pai não havia aceitado o convite para ir no culto da minha despedida para vir para a missão. Não, não, não. Eu nunca fui na igreja, você estando aqui, quanto mais na sua despedida. A igreja que me roubou você, agora vai me roubar o meu neto, vai levar o meu neto embora. Eu vou no seu culto de despedida, nada. E aí o pastor começa a pregar, e na hora do apelo, o pastor começa, usando a mensagem de Paulo dentro do cesto, né? O pastor começa a dizer, né? Olha, o apóstolo Paulo entrou nesse cesto. Mas aquele cesto era sustentado, alguém segurava a corda para ele não cair. E nessa noite, aqueles que aceitarem a Jesus serão as primeiras almas que esses missionários vão ganhar. E eu quero fazer uma pergunta para você. Se esse rapaz fosse seu filho, estivesse dentro de um cesto, você seguraria a corda ou deixaria ele morrer? Se essa moça fosse sua filha, você deixaria ela morrer ou você seguraria a corda? Se esse menino fosse seu neto, você deixaria ele morrer ou você seguraria a corda? As pessoas que aceitarem Jesus aqui vai segurar essa corda, porque esses missionários estão indo para a missão. Aceite a Jesus como seu Salvador. E naquela hora, irmãos, que o pastor fazendo ali o convite, a igreja explodiu em glória a Deus, explodiu glorificando ao Senhor. Eu também glorifiquei a Deus, mas eu estava virado para o púlpito. E a igreja chorando, glória a Deus, renovo. Eu falei, maravilha, está vindo aí uma pechada, né? Quando eu olhei no corredor, está o seu Antônio no meio do corredor dizendo, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, porque esse moço é meu filho, essa moça é minha filha, essa criança é meu neto. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E naquela hora, irmãos, eu me prostrei no chão dizendo obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor prova que é o Senhor que está me enviando para a missão, salvando aquele que eu mais orava por ele. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Não é o seu tempo, não é da forma que você organizar, é da forma que Deus está organizando para a glória do nome dele. Quando ele chama, irmãos, ele cuida. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando Ele chama, Ele prepara surpresas. Eu não pude ver o meu pai na igreja glorificando a Deus, porque no outro dia eu vim para a missão. E quando chegou no batismo dele, o pastor Joel estava no Brasil. Liguei para o meu pastor e disse: pastor, o senhor pode batizar o meu pai? Ele vai se batizar, o senhor está no Brasil, o senhor pode batizar ele, vai ser um presente para mim, o meu pastor batizar o meu pai, né? Ah, meu amigo, eu vou ver aqui, vou lutar aqui e tal. Isso foi mais ou menos na segunda-feira. E aí, na quinta-feira, o pastor Joel me liga e fala: meu amigo, não vai dar para batizar seu pai, não. Nosso pastor não deixou. E, infelizmente, eu falei: não, meu pastor, tranquilo, né? Só foi um pedido mesmo, porque o meu pastor, batizar o meu pai ia ser o presente dobrado, né? Meu pai se batizando. Ele falou assim: não, mas é o seguinte, é porque o meu pai falou para você pegar o primeiro avião que tiver aí, que você vai vir batizar o seu pai. Obrigado, meu pastor. Porque quando o Senhor determina esse tempo, é o tempo dele. E a hora é chegada, agora é o momento, irmãos, de nós fazermos essa obra. Agora é a obra de urgência. Fomos lá de surpresa. E naquele dia, realizamos o batismo em nome de Jesus. E eu tive o prazer de batizar o meu próprio pai nas águas da nossa igreja sede ali no Belém. O Senhor faz isso, por quê? Porque quando Ele comissiona, Ele vai, irmãos, estabelecendo um projeto. E talvez você esteja dizendo assim: pastor, mas eu acho que não é o tempo, eu vou esperar um pouquinho. Irmãos, eu preparei uma imagem, não sei se o Lucas pode mostrar. Muitas das vezes nós estamos... não, vai ser... primeiro eu tenho que ganhar a vida aqui, e depois eu vou chegar lá. Você já parou para pensar, irmãos? Quantas almas agora estão morrendo? Você parou para pensar agora? Você que está dizendo assim: não, eu vou fazer a missão daqui a um ano. Olha, eu vou me entregar para Jesus daqui a um ano. Você que está na internet, eu vou me entregar para Jesus daqui a um ano. Ou eu vou aceitar a obra missionária daqui a um ano. Esse é um site que ele calcula, irmãos, tudo o que acontece em todo o tempo com as pessoas. Então aí tem mortes causadas por doenças contagiosas. Ontem, irmãos, para os irmãos terem ideia, a primeira morte lá, o Lucas, ontem, a primeira... é isso aí mesmo? Porque está em inglês aí, o negócio está meio coisado. Está lá embaixo, Lucas, na área da saúde, filho. Lá, o último gráfico. Aí. Ontem, irmãos, à noite, que eu fiz esse esboço, eu tirei uma foto, estava 10.698 mortes causadas por doenças contagiosas. Hoje já está 10.717, ou seja, em coisas de 10 horas, por doenças contagiosas, mais de 24 pessoas morreram por essa doença. Mas tem na morte de criança, ontem estava 6.264. Em 11 crianças já morreram. Mas mortes causadas pelo álcool. 1.000, né? Não, mas a gente só está atualizando aí, né? O suicídio, vamos para o suicídio. 883 mil pessoas esse ano já está lá embaixo. 883.779 ontem à noite. 2.000 pessoas a mais, irmãos. Nós estamos falando de 10 horas, porque foi ontem à noite que eu tirei essa imagem. Nós estamos falando de 2.000 pessoas no mundo que agora... 2.000 famílias que, entre dessas 10 horas, estão chorando por pessoas que se suicidaram. E nós estamos falando: não, o tempo é daqui a um ano, eu vou aceitar a minha missão daqui a um ano. Não, irmãos, é agora, no nome de Jesus, sai agora. Saiamos agora, irmãos.
pelos campos, pelos valados, em nome de Jesus. E vamos, irmãos, em nome do Senhor. Agora é a segunda milha, queridos. Agora é o momento da segunda milha, em nome de Jesus. Esse é o tempo. A hora é chegada, em nome de Jesus, para nós fazermos a obra missionária, em nome de Jesus. Não dá tempo mais de nós esperarmos o amanhã. Não dá tempo mais de nós dizendo assim, não, vamos projetar aqui a família. Não, irmãos, vamos juntos, em nome de Jesus, e vamos cumprir esse tempo, esse chamamento da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor Davi. Obrigado, pastor Joel. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.